Em 1761, o Brasil era uma colônia governada à distância por Lisboa. Todas as decisões importantes vinham de Portugal: o que plantar, vender e como pagar impostos. O Brasil era visto como fonte de riquezas: ouro, diamantes, açúcar, sem autonomia. Em 1761, o Marquês de Pombal apertou ainda mais o controle sobre o Brasil. Medidas centralizavam o poder e garantiam que os lucros fossem para Lisboa. Era o Império mostrando sua força e deixando claro quem mandava. Por trás dessas decisões estava o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal. Ele acreditava que modernizar e centralizar o poder era essencial para restaurar a grandeza do Império. O Brasil, colônia mais rica, era peça-chave em seu plano. As reformas pombalinas buscavam aumentar impostos, combater o contrabando e enfraquecer grupos que ameaçassem a coroa. Pombal expulsou os jesuítas, transferiu a capital para o Rio de Janeiro e criou companhias de comércio para monopolizar lucros. O objetivo: controle direto e eficiente sobre o território e suas riquezas. Antes, o poder era fragmentado entre câmaras municipais, grandes proprietários e ordens religiosas. Pombal centralizou tudo em Lisboa, passando por governadores nomeados pelo rei. As decisões de 1761, como o fechamento da Casa de Fundição e o fortalecimento da Junta de Justiça, exemplificam essa estratégia. Eram peças de um grande quebra-cabeça para fortalecer o Império. O controle absoluto era a marca do projeto pombalino. E o Brasil sentiu o peso dessa mão de ferro. Uma das decisões mais impactantes de 1761 foi fechar a Casa de Fundição de São Paulo. Essas casas eram onde o ouro era fundido, taxado e legalizado. O fechamento foi um golpe para a elite local e a economia paulista. Oficialmente, a produção de ouro havia caído, mas o objetivo real era centralizar o controle em menos pontos, dificultando o contrabando. Mineradores agora precisavam levar ouro ao Rio de Janeiro, aumentando o controle da coroa. Para São Paulo, o impacto foi imediato: economia enfraquecida e descontentamento crescente. A medida reduzia a importância política e econômica da capitania, conhecida por sua autonomia. Para Portugal, era uma jogada para maximizar lucros, mesmo sacrificando o desenvolvimento regional. O ouro pertencia a Portugal, e a coroa decidia tudo. O fechamento da Casa de Fundição foi símbolo do controle centralizador de Pombal, e deixou claro: os interesses locais vinham sempre depois dos da metrópole. No extremo norte, Pombal ampliou os poderes da Junta de Justiça do Pará. Esse tribunal passou a julgar crimes graves localmente, sem depender de Lisboa. O objetivo era fortalecer o controle português numa região estratégica e disputada. A Amazônia era palco de conflitos e domínio jesuíta sobre indígenas e economia. Com mais poder, a junta agilizava a repressão a contrabandistas, funcionários corruptos e religiosos rebeldes. Foi fundamental na expulsão dos jesuítas e no confisco de seus bens. A justiça se tornou instrumento direto do Estado, impondo a autoridade real. Para a coroa, isso facilitava o controle da fronteira e a implementação de políticas econômicas. Para a população, a justiça ficou mais acessível, mas também mais dura e repressiva. O poder do Estado se tornou concreto e implacável na região. A ampliação da junta foi peça-chave para integrar a Amazônia ao Império. Em 1761, a coroa proibiu o cultivo de cana-de-açúcar e a produção de aguardente em áreas mineradoras, como Minas Gerais. A lógica era clara: cada região deveria focar no que era mais lucrativo para Portugal. O ouro era a prioridade absoluta. A cana desviava recursos e tornava a região mais autossuficiente. Ao proibir a cana, Pombal forçava a dependência dos mineradores de produtos vindos de outras regiões ou de Portugal. Pequenos produtores foram à falência e a economia local sofreu.
Era mais um exemplo de como as decisões da metrópole podiam ser devastadoras para os colonos. Pombal queria controlar não só os impostos, mas o que cada região podia produzir. Lisboa decidia, as capitanias obedeciam. Para Portugal, era racional. Para os colonos, uma interferência prejudicial. O abismo entre interesses da metrópole e da colônia só aumentava. Em 1761, decisões como fechar a Casa de Fundição e ampliar o poder da Junta do Pará buscavam centralizar o controle e aumentar os lucros para Portugal. O projeto pombalino organizou a administração, aumentou impostos e combateu o contrabando. Mas o controle rígido gerou ressentimento e enfraqueceu as elites locais. O excesso de controle plantou as sementes da rebelião e das futuras lutas pela independência.